Por que surgiu o Bitcoin? Quando? Pra quê? Que é isso? Porque tem gente que ainda acha que é modinha, que é pirâmide, que é golpe, que é um monte de coisa, Não, né? queria eu achar uma moda de 15 anos de idade, né? Então, foram vários experimentos de criar um dinheiro digital há vários e vários anos antes do Bitcoin nascer. Então, o Bitcoin ele foi concebido em 2008, que aí o Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe exatamente quem é, talvez seja você, Duda, né? Talvez não. Ele foi lá e escreveu um documento, falou assim, ó, Bitcoin é isso aqui. E aí 2009 foi quando ele começou a existir de fato. Só que várias décadas antes, lá desde a década de 80 e tal, já tinham alguns experimentos para criar um dinheiro digital. Só que todos eles falharam. Curiosamente, todos esses projetos antes, eles tinham criadores que não eram anônimos. Então será que o Bitcoin só deu certo porque a gente não conhece o criador? Mas isso é bom? É bom? Primeiro que você não pode prender quem é o criador e suprimir a ideia. Tá. Quem disse, né, que o Bitcoin existiria hoje se a gente soubesse quem é o Satoshi Nakamoto? Talvez ele tivesse sido cancelado, estivesse passando férias na Sibéria, em algum lugar assim, porque a gente não sabe, né? Enfim, é um tipo de moeda. Não sabe nem se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se é uma empresa, se é um grupo, não sabe não quem sabe criou. nada. Só se sabe que é um gênio do caramba. E é melhor não saber, Uhum. porque eu acho que, além de dar esse ar misterioso pra coisa toda, de fato fez com que o Bitcoin ele pudesse propagar na economia sem as pessoas censurarem isso. Porque imagina se você pudesse censurar quem foi o criador, né? Impedisse que ele colocasse isso a público. Aquele cara é um pilantra. Tipo, começa a julgar a obra pelo cara que fez. Exatamente. Tá. Ou mesmo se os governos não quisessem que ele colocasse isso no ar, né? Então tem um lado bom dele ser anônimo. E o Bitcoin ele nasceu como uma resposta à crise financeira de 2008. Quem é um pouco mais velho, né, tem pelo menos aí seus 30 anos, sabe o que foi, né? O que foram as crises que a gente passou. E 2008 teve uma grande quebra, assim, do mercado financeiro como um todo, que provocou uma crise no mundo, começou lá nos Estados Unidos, e o Bitcoin nasceu como uma resposta a isso. Tanto que, assim, o Bitcoin, ele tem um negócio que a gente chama de blockchain, que é a tecnologia, que depois a gente vai falar mais, eu acho, mas é basicamente onde você registra todas as transações que acontecem. Tá. E a blockchain é cadeia de blocos, é um bloquinho atrás do outro, como se fosse uma célula de uma planilha, falando assim, ó, aqui tem a transação tal, transação tal. A primeira célula, o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, tem uma inscrição lá que ficou escondida. O Satoshi Nakamoto, que criou o primeiro bloco, ele colocou uma frase lá, que é a manchete de um jornal, chama The Times, esse jornal britânico, do dia 3 de janeiro de 2009, foi quando começou a rodar o Bitcoin. E essa manchete, ela falava assim, alguma coisa do tipo, o chanceler está à beira de um segundo resgate aos bancos. Era uma forma dele colocar ali, falando assim, olha, de fato foi criado nesse dia, porque era manchete de um jornal que tinha uma data específica, não tinha como existir antes, e era meio que uma mensagem subliminar falando assim, olha, o Bitcoin nasceu como uma resposta à crise. Por quê? A crise financeira de 2008 foi uma coisa que surgiu muito pela impressão desenfreada de dinheiro na economia, pela falta de controle dos bancos e dos governos. Então o Bitcoin nasceu como, olha, não tem dono, não tem governo, não tem empresa que possa controlar isso aqui, não tem um órgão centralizador, isso aqui é o dinheiro do povo. E aí ele surgiu como essa resposta e as pessoas foram conhecendo ao longo do tempo. Então tem a ver com os bancos e os governos fizeram uma cagada do caramba em 2008, ferrou um monte de gente, eu lembro na época que teve até gente que se matou. Foi de arrasta pra cima, né? Foi treta, muito desemprego. Aí uma coisa que eu lembro também é que os bancos fizeram um monte de asneira e aí o governo foi lá e ajudou os bancos. Foi isso, não foi? Porque aí a população toda se ferrou, os bancos que fizeram asneira, o governo ajudou, e resumindo, eles continuaram ganhando muita grana, ganhando bônus, e a população se matando, ficou desempregado. Aí alguém falou, pô, velho, palhaçada é essa? Vou criar algo novo que não pertence a banco nenhum. Que aí ninguém pode mexer e falar assim, agora é desse jeito. Porque 2023 teve o início, se não me engano foi 2023, começo do ano, o início de algo muito parecido com 2008, não escalou para ser uma crise tão grande. Mas foi isso que aconteceu. Alguns bancos menores nos Estados Unidos, eles começaram a apresentar problemas financeiros graves. E aí, qual que é a solução? O governo vai lá, pega um caminhão de dinheiro e fala assim, banco, eu tô te salvando. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Só que o que acontece quando a gente pega um monte de dinheiro e coloca na economia? É igual você pegar uma... Inflação. Você pega essa jarra de água aí, e aí pega um copo com um pouquinho de coca, de refrigerante. Começa a jogar essa água, vai começar a diluir, vai ficar cada vez mais ralo. É isso que acontece com o nosso dinheiro. Ele fica cada vez mais ralo, mais escasso não. Ele fica cada vez mais ralo, mais diluído. Ou seja, ele perde valor.
Então, quando o governo, né, ele começa só a injetar Imprimir dinheiro para ajudar o banco. Até a Cília quis participar aqui. Mas quando o governo começa só a jogar dinheiro na economia, a gente perde poder de compra. O que você compra, né, por R$10 passa a ter que comprar por 20, fica mais caro. E o Bitcoin, ele não pode alguém virar assim e falar, quero criar mais Bitcoins. 21 milhões? Não, agora são 22 milhões, são 30 milhões. Você não pode controlar isso. Então ele não é controlado por nenhum órgão central, por nenhum banco, governo, instituição financeira, Não nada. tem ninguém que pode ficar emitindo Bitcoin assim como faz com o real ou o dólar. Por isso que se chamou o Bitcoin de um ouro digital. Ele tem essa mesma característica da escassez, ser escasso como ouro, né, que você não consegue extrair mais na hora que acaba. Isso é programado e imutável, não dá para você alterar isso no código do Bitcoin. Tá, então ele tem uma quantidade ali. Um limite. Tá, isso é interessante. Então vamos lá. Quando a gente tem o nosso dinheiro no banco, o real, por exemplo, vê se é isso que eu tô falando mesmo. A gente tem o real, que desvaloriza cada vez mais, desde de 30 anos já só perde valor, cada vez a gente consegue comprar menos. Quando a gente fala assim, o real está perdendo o poder de compra, quer dizer o quê? Que antigamente, com essa moeda, você conseguia, vou dar um exemplo, tá? Com isso aqui, eu conseguia ir no mercado e eu conseguia fazer a compra do mês inteiro. Hoje, com essa mesma quantidade, a gente compra uma tubaína, um café e um litro de leite, acabou. Isso que quer dizer que o nosso dinheiro está perdendo valor. Cada vez a gente consegue comprar menos coisa com o nosso salário que é pago em real, por exemplo. Aí, o problema é que o real, o governo pode emitir. Vamos fazer mais, vamos fazer um monte de real aqui, tá. Só que quanto mais o governo faz moeda, mais aumenta o preço das coisas e isso gera inflação. É isso, quanto mais moeda tem, mais dinheiro tem na economia, o seu dinheiro proporcionalmente vale menos, né? Tá, então é ruim, e aí o Bitcoin, ele não tem dono, e o cara que criou, que é o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele estabeleceu que ia ter uma quantidade X de Bitcoin. Uhum. Quantos Bitcoin? 21 milhões. 21 milhões. Então, no mundo existe, ou vai existir, vai existir. né? 21 milhões de Bitcoin. Quando acabar, acabou. Quem tem, sente e sorri. Quem não tem, sente e chora. Uhum. Tá. E por isso que ele é considerado ouro digital, porque diferente do real, que o governo pode ficar imprimindo mais e mais e mais eternamente, infinitamente, o Bitcoin é igual ao ouro. Tem uma quantidade no mundo, tá todo mundo desesperado procurando e uma hora vai acabar. Exato. Isso faz ele valorizar mais também e ser mais visado. É aquela coisa que a gente aprende na escola de oferta e procura, né? Se você tem uma quantidade de chocolates aí e só tem eu e você querendo comprar os chocolates, a gente vai definir que tem um preço lá, custa 10 centavos cada moedinha dessa. Agora, se chegar uma galera aqui que ficou sabendo que você está gravando nesse estúdio e falar, agora eu quero comprar as moedinhas, todo mundo vai querer pagar um pouco mais caro porque não mudou a quantidade de moedinhas aí. Mas tem mais gente. Agora eu falo assim, não, mas essa moedinha é a moedinha do programa do Duda. Ela pode valer ainda mais, porque olha, virou uma relíquia, é um negócio escasso, tem poucos. Vai valer ainda mais. Então, como o Bitcoin ele tem uma quantidade finita, se mais pessoas passam a ver isso como um ativo de valor, assim como o ouro, né? Por que o ouro tem valor? Ele poderia não valer nada, né? Não poderia valer igual o latão. Mas, como ele tem pouco no mundo, é difícil você extrair mais, e a galera dá um valor para isso porque é bonito, dá para fazer joia, isso e aquilo, ele vira uma reserva de valor. O Bitcoin também é uma reserva de valor, porque ele tende a valer cada vez mais.